não. Porque na época, há 20 anos atrás, acho que não tinha essa velocidade toda, né, dessa adaptação. Mas me deu muito um caminho, me deu muita conexão para que eu pudesse adaptar, para que eu pudesse me flexibilizar e hoje ter esse jogo de cintura, né, conseguindo gerenciar. Eu sempre brinco, antes de ser, né, tá lá liderando mídia, eu estou liderando um caos. Primeiro eu lidero o caos, depois eu lidero o técnico. Isso me deu muito, né, a base, o ensino formal, ele me dá muito caminho para que eu possa conhecer outras coisas, conhecer outras pessoas. Mas esse processo, vocês estavam falando muito sobre, né, quando vocês começaram, não tinha a formação, as pessoas não sabiam, vocês mesmos tiveram que criar os processos. Hoje eu vejo no meu dia a dia também esse mesmo drama dos profissionais, né? Tipo, não tem gente formada porque tem profissões novas, tem posições novas que surgem o tempo todo, né? E eventualmente as pessoas não têm mais a régua do aprendizado, porque assim, quando na faculdade, ou qualquer formação mais formal, se você está indo muito longe do que é o correto, chega uma prova e você fala assim, ó, você é burro, ou você ainda não adquiriu o conhecimento, né, correto. Muitas pessoas que estão se auto-informando agora, ou estão achando que, por exemplo, fui numa aula, não me conectei com uma aula formal, porque me fala de uma data específica lá atrás. E aí eu chego no GPT e começo a descobrir muito mais sobre aquilo. Tá bom, mas aí passa meia hora, você esqueceu tudo. Você não aprofundou E não tem o tempo. Eu acho que e aí falando de economia criativa, né, ligando tudo, eu só consigo ser criativo se eu consigo, e aí criativo, não estou falando, né, do criativão clássico, estou falando de se reinventar como um todo, né. Eu só consigo fazer isso se eu tenho tempo, se eu tenho a disciplina e se eu tenho uma base, né. Eu acho que, para mim, isso é muito claro, respondendo a tua pergunta, né, na minha carreira, na minha formação, inclusive ter o caminho formal e aí eu estou falando de formalidade, estou falando de processo que eu hoje aplico na empresa, seja de um caminho na minha vida pessoal, inclusive, né, de abrir a mente, abrir meu repertório, para eu saber dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Né? Porque vai chegar, quando eu começo a fazer atividades repetitivas, seja na comunidade, na convivência, seja no trabalho, eu preciso de processo, eu preciso de disciplina, e a disciplina, para poder criar, ela é fundamental. Parece paradoxo, né? Mas eu acho que ela te abre muito caminho. Eu não posso ser rígido, mas eu preciso ter esse caminho. Eu acho que juntando tudo que a gente está falando e o momento que a gente está vivendo, a educação formal tem este papel de dar essa base, mas tem um papel de se reinventar, né? Porque pensando justamente no tempo, que é fundamental para a gente criar, eu não posso mais passar tanto tempo dentro da sala de aula como eu passava antes, ou a forma de passar o estudo, né? Pensa, hoje é impensável, há 20 anos atrás, que nem é tanto tempo assim, a gente ficava lá, copiava o conteúdo. Hoje todo mundo dá aula, né, digital, eu vejo um vídeo, tem o YouTube, eu encontro lá, todo mundo é autodidata, todo mundo se entende. Tem um estudo que mostra que quanto menos desenvolvido um país e menos subsídio se tem, mais se usa a inteligência artificial. Porque eu preciso me virar. E a inteligência artificial, ela não só automatiza as coisas, mas ela resolve muitas coisas também, né? Então a gente vê a inteligência artificial usando, se eu não me engano, acho que a Nigéria e o Brasil, o segundo, terceiro maior país que usa a inteligência artificial. E são países que são subdesenvolvidos. E isso para o estudo, se eu faltei uma aula, eu vi, o que tu falou, eu entro lá no chat GPT, eu vejo rapidinho, eu não observei, eu viro um comentarista de superficial, só de headline, de mensagem, né? Então, a educação formal, ela propicia para mim juntar essas pessoas, fazer essa conexão, para eu mesmo, claro, ter o meu próprio, criar também o meu próprio repertório, né? E também precisa se revisitar, ele está fazendo isso, né? A própria, que a gente estava falando antes, não só dos nanodegrees ou das certificações intermediárias, mas reconhecer o Open Badge, né, como skills que são construídos, por exemplo, jogando, né? O Igor 3K lá, tem capacidade de comunicação direta,
trabalho em equipe, resiliência, né, e suportar a pressão. Isso são skills importantes que não são mais nem chamadas de soft skills, mas de power skills, porque de soft necessariamente não são, né, são power skills. Então, a academia, a educação formal também já vem reconhecendo, né, não só o que é essas power skills, mas no Open Médio, que são as construções fora do seu ambiente, trazendo para o seu ambiente, para que isso também seja base, né, para que outros conhecimentos possam ser construídos. Para te complementar nisso, da questão, acho que é o que muda também de conceito de power, soft skills e tudo mais, acho que muda também, o ambiente todo se transformou e eu preciso de profissionais com outras capacidades, né? Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe fazia o cursinho de informática. Todo mundo fez o cursinho de informática porque o computador era uma coisa nova. Hoje em dia, meu Deus, quem precisa fazer isso? Ninguém, porque tu nasce com o computador, tu nasce já com o smartphone. As crianças hoje estão nascendo com a inteligência artificial. Elas sabem programar. Então, hoje eu penso, o que eu quero num profissional, eu enquanto líder de mídia? Eu quero alguém que saiba programar. Eu quero alguém que saiba... A tecnologia, ela é base, ela não é pacote Office mais, né? Ela faz parte também. A criatividade ela é um pouco demandada hoje já. Tipo, todo mundo se espera que todo mundo saiba tudo. Super. Que você tenha que já... Pô, Excel é básico, não sabe de Excel? E muita gente não viu Excel. Até eu ver o meu primeiro Excel, nunca tinha visto, pelo menos. E eu acho que é interessante isso, porque... Como que vocês veem, especialmente a questão do bem-estar e da nossa cultura, a gente está mais propício a se dar mal ou não? Por quê? Eu na P&G lá em 2010, eu tive um americano no meu time. Então um americano reportava para mim e ele era muito diferente dos brasileiros, né? O brasileiro médio aqui no Brasil, multinacionais. Chega de manhã, 8 da manhã, trabalha até umas 10 da noite. Se é financeiro, fechamento até 3 da manhã. Sabe-se lá até que horas. Isso. E ele era um cara muito metódico. Ele era americano, então ele vinha, chegava às 7 da manhã, ele chegava no computador dele, não ficava tomando café durante o dia, ele não tinha grandes discussões, ele trabalhava até às 5 da tarde e ia embora. E assim, todo mundo falava mal dele, porque era o cara que ia embora às 5 da tarde. Quando todo mundo tava 10 da noite, tô aqui comendo pizza, e o cara foi embora às 5 da tarde. Só que o cara era mega pragmático. Ele nunca estava atrasado com e-mails, ele sempre tinha um projeto dele. Ele era muito culturalmente assim, centrado. E eu acho que isso facilitava a saúde mental de ser um cara regrado, de sair às 5 horas e saber que o pessoal está falando mal de você, mas pode falar, eu sei o que eu estou fazendo. Como que vocês veem essa questão hoje no Brasil? Porque a gente deu tudo isso aí. Realmente muitas pessoas tiveram acesso a computadores, acesso a celulares, mas agora isso só virou uma distração. Porque enquanto ela talvez lia um livro, indo do trabalho para a faculdade, estudando, agora ela está no TikTok, esperando para estudar na faculdade. Aí na faculdade ela espera para estudar em algum lugar, então ela está sempre... Tem um risco de aprender sem parar, ter a pausa e contar a história para si. Você deu o exemplo dessa relação que está construindo com a filha, com a sua filha, para que vocês tenham histórias e não só acompanhem vídeos. Eu acredito que se a gente não fizer essas pausas e contar essas histórias do que a gente está aprendendo, isso é aprender de verdade, para que não fique só na memória de trabalho, né, mas uma memória mais de densidade mesmo de conhecimento, a gente está mal na foto.